Um dia esse negócio vai dar liga? Entendi. Então vamos lá. João 20, 31 vai falar, né? Estes, porém, foram registrados, falando de milagres, tá, gente? O contexto que vem aí foi logo depois de Jesus aparecer aos discípulos e acontece aquele caso de Tomé, né? Tomé, ele é curado da incredulidade ali, né? Através de tocar nas feridas de Jesus. Terminou aquela história, ele vai vir falar isso aqui. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, sempre gosto de voltar aqui, gente, porque tudo que a gente vai fazer é voltado, né? Todo o entendimento que a gente vai ter do livro de João é voltado para o objetivo que ele tinha ao escrever o livro, né? Quem lembra qual que eram os objetivos de João? Deixa eu ver se vocês estão afiados. De estalo, assim. Qual que era o objetivo número 1 de João? Fazer as pessoas crerem que Jesus é o Filho de Deus. Isso, provar que Jesus é o Filho de Deus. O que mais, gente? E a salvação mediante fé. Isso, trazer salvação, né? Então, o versículo está claro, mas quando a gente estudou a história, né, nós entendemos que a igreja estava passando por um ataque do gnosticismo. Então, tinha pessoas ali misturando doutrinas erradas, doutrinas estranhas, e João, ele escreve um livro apologético, o que é um apologético? É um livro que defende uma ideia, e nessa ideia, Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, ele vai colocar várias histórias fora de ordem, mas para provar um ponto, né? Jesus é o Filho de Deus. Vocês lembram que tinha naquela época ele estava lutando contra os mandeus, né? Lutando contra a doutrina dos mandeus, não com as pessoas. Que era o que, gente? Eram os devotos de João Batista, que colocavam João Batista numa posição mais importante que Jesus Cristo. Nós discutimos e descobrimos que esse povo existe até hoje. Mais de 2020 anos depois, estão lá, firme e forte, com a doutrina deles, né? E muitas outras questões gnósticas, né? Então, nós temos que entender o porquê que ele escreveu isso. Outra coisa importante de entender é que, diferente dos outros evangelhos, né, os evangelhos sinópticos, João ele vem trazer uma resposta a uma pergunta, né? Os outros respondiam de forma mais investigativa o que Jesus fez. Eles iam mostrando os fatos, né? Jesus é isso, Jesus fez aquilo, e através da obra de Jesus, eles apresentavam Jesus como um rei, Jesus como uma pessoa importante, e vai mostrando várias situações dos outros. Já João, ele tinha a ideia de mostrar quem é Jesus. Então, a ideia era interna. Não mostrar o Jesus por fora, que fez muita coisa, mas quem é Jesus por dentro? Qual que é a personalidade, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Então, várias coisas. Tudo que está escrito no livro de João, gente, é para responder, de certa forma, a esse tipo de situação. Quem é Jesus? Então, é isso que nós estamos tentando descobrir aqui. Quem é Jesus? Naquele sentido mais amplo, né? Quem é ele por dentro? Do que ele gosta? O que ele aprova? Né? Então, tem esses pontos específicos que não pode ser esquecido quando você estiver lendo o livro de João. Porque senão você perde o contexto do que está sendo explicado. Né? Ele estava explicando, ele estava defendendo dois pontos, né? E ele também estava tentando apresentar essa pessoa, né? E João, ele tinha isso. Se a gente for voltar nas outras aulas lá, nós falamos muito sobre isso, né? Ele era aquele apóstolo que era muito próximo a Jesus. Né? Tinha a multidão, tinha os 12, né? Então tinha níveis de proximidade de Jesus, né? A multidão estava ali perto de Jesus, ouvindo e tal, todo mundo, mas tinha os 12 que Jesus confiou a igreja para eles, a liderança da igreja foi para os 12. Mas dentro dos 12 ele ainda tinha um grupinho de 3, que ele sempre trazia para revelações mais profundas, né? O monte da transfiguração, eu não estou lembrando de todos os casos, mas tinha umas 3 situações, ele só chamou 3, que era Pedro, Tiago e João. Né? E no final de tudo, ainda tinha ali, aquele amigo, né, mais próximo de Jesus ali, que é o apóstolo João, a quem ele confiou o cuidado da mãe dele. Né? Então, a gente vê que tem vários níveis, né, de proximidades ali que a gente pode ter com Jesus, e a gente vai aprender com um amigo de Jesus. Não é legal você aprender
mais sobre Jesus com esse grande amigo que ele teve aí, que é o apóstolo João. Então, o capítulo começa com as bodas de Caná na Galileia, né? O capítulo 2. Então, não vou me ater muito, a gente falou muito sobre esse bodas de Caná na Galileia, mas eu quero me ater a algumas situações, que a gente, só para vocês não esquecerem, né? Na última vez a gente discutiu que, lembra que João ele está colocando fora de ordem cronológica as coisas para defender uma ideia? Então, quando ele colocou bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, e logo em seguida vai ser o nosso texto, que é a purificação do templo. Então, aquele momento onde Jesus entra no templo com um chicote e derruba a mesa dos cambistas e quebra o pau, ele faz um algazarra ali no templo em Jerusalém. Só que isso era próximo da crucificação. Então, João intencionalmente coloca uma história do começo e uma história do final, para mostrar um contraste, né? E qual contraste a gente pode ver isso? Jesus como essa pessoa que abençoou uma festa, mas que condenou uma igreja, né? Que socorreu, que teve presente ali. Você vê Jesus condenando as pessoas, pelo contrário, ele estava ali ajudando as pessoas na sua dificuldade, numa festa, que muitas vezes a gente fala, é profano, é isso, é aquilo. Quantas vezes na igreja as pessoas foram desencorajadas, né, a estar no meio social, a estar no meio das pessoas, mas ele chega numa igreja e condena, e chama aquelas pessoas de ladrões, raça de víboras, e ele começa a mostrar um contraste da personalidade de Jesus, né? Alguém que aprovou um casamento, que ajudou aquelas pessoas, né? E logo depois ele coloca uma situação totalmente antagônica, né? naquele ambiente eclesiástico, Jesus condenando aquela situação. Então, isso é que eu quero que vocês guardem de mais profundo, apesar de todas as outras coisas que a gente pode aprender com bodas de Caná da Galileia, né? Profeticamente ele mostrando uma virada da aliança antiga para a aliança nova, né? A água para o vinho, né? Essa progressão em que o vinho viver depois é melhor que o que estava antes. Ou seja, nós podemos viver no casamento, nós podemos viver na vida com Deus, nesse casamento com Deus, né, com Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós podemos viver uma vida que começa muito boa, mas que pode melhorar. Já pensou, gente, que casamento é esse? Os casamentos primeiro começam o quê? A lua de mel, né? Tudo é bom, é maravilhoso, é tudo maravilhoso, mas os anos vão passando e a gente vai ficando irritado e a gente vai perdendo a paciência um com o outro e a coisa vai perdendo a graça, né? O vinho de melhor qualidade é servido no começo e vai ficando ruim. Vai ficando ruim e tem hora que acaba, né? Quantos casamentos não acabam porque o vinho virou vinagre, né? O vinho do casamento virou vinagre. Mas Jesus está mostrando aí que quando ele está na festa, né, quando ele está dentro do casamento com vocês, o vinho novo ainda pode melhorar, as coisas vão melhorar. O vinho vai melhorar. O nosso relacionamento pode melhorar. Você pode viver nas suas bodas de ouro muito melhor, um casamento muito melhor do que você viveu ali no início. Né? Irmão João está concordando comigo ali, ó, que ele está provando disso. Glória a Deus. Então, gente, é muita coisa. O irmão Atos falou muita coisa, né? Eu também falei algumas coisas na aula passada, mas vamos olhar com carinho esse texto de bodas de Caná. É algo que é um fato, mas além de ser um fato real, é um fato profético. Né? Tudo que ele colocou são sinais. Ou seja, ele aponta para uma coisa maior. E nós vamos falar hoje disso aqui, né? João 2, de 13 a 22, que é a purificação do templo. Purificação do templo. Então, vamos recapitular rapidamente o que nós falamos na aula passada, para a gente poder aproveitar bastante o tempo hoje e terminar esse assunto. Então, fato mencionado nos 4 evangelhos. Então, isso é importante para nós, por quê? Porque dá importância a esse fato que aconteceu. Então, essa purificação do templo, todos os evangelistas falam sobre ela. E lembrando que João escreveu lá para o ano 90 o seu evangelho. Ou seja, ele já tinha lido Marcos, ele já tinha lido Mateus, ele já tinha lido Lucas, as cartas paulinas, já está tudo rolando. E lembra que 90% do livro de João só tem de João? Ou seja, ele foi selecionando histórias fora do que já existia nos outros evangelhos,
para complementar, para apresentar uma ideia nova, né, mais aprofundada sobre Jesus também. Só que esse caso, ele quis falar. Ele quis enfatizar uma coisa que já era bem enfatizada. Então, é de muita importância esse texto da purificação do templo. Então, é algo que revela Jesus de uma forma muito especial. Por que ele quis repetir isso, gente? Porque quase nada ele repetiu, mas isso ele quis repetir. Então, isso tem que deixar a gente atento sobre a importância dessa passagem. Amém? Então, nós falamos sobre isso aí. Se vocês quiserem, né? É muito legal você ler os 4. Ler as 4 histórias. É interessante, porque você vai pegando coisas que um viu, o outro não viu, que um falou, o outro não falou, e a coisa vai ficando mais rica. Tá bom? Então, se vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Então, demonstra a importância, né, desse acontecimento. Nós falamos sobre isso. Já falamos, né, que não é cronológico o livro de João, então ele juntou essas 2 histórias. E eu queria encaixar esse fato, para a gente entender melhor a purificação do templo, talvez a gente tenha que entender em que época, quais os fatos estavam acontecendo até que chegou a esse momento dramático, né, que é o único momento em que Jesus, ele, de certa forma, age de forma violenta, de forma, sei lá, áspera. Jesus era sempre, muitas vezes, né, ele era duro às vezes com as palavras, principalmente com os líderes religiosos, né? Com o povo ele era muito misericordioso, mas com os líderes religiosos, às vezes com os próprios discípulos ele era duro, algumas vezes precisava ser, mas fisicamente a gente nunca viu Jesus agir, a não ser nesse caso, né? Então, vamos entender o contexto geral, os fatos. Então, eu coloquei número 1, né, a entrada triunfal de Jesus. Então, essa purificação do templo aconteceu, se você for seguir a cronologia de Marcos, ele começa falando da entrada triunfal de Jesus. Todo mundo sabe o que é a entrada triunfal, né? Jesus entrando com um jumentinho em Jerusalém, o povo jogando suas vestes, ele passando, e as pessoas falando, né? Hosana, e recebendo ele como Messias, o povo, tá, gente? Não os líderes religiosos. Tanto é que tem uma passagem de Lucas, que vai falar que os fariseus chegaram para Jesus, falam, manda parar, o que eles estão falando? Que o pessoal está dando hosana e adorando a ele naquele momento, e os fariseus foram tão chateados, correu para o pé de Jesus, fala, manda eles pararem, seus discípulos, você não está vendo o que ele está fazendo, não? Ele falou, gente, se eles não falarem, até as pedras clamarão. Então, ele mostrando para aqueles líderes que sim, ele era o Messias. Estava se cumprindo a profecia. Então, estava mais revoltado que o povo adorando Jesus, porque eles não entendiam aquilo, né? Eles estavam ali numa situação. Então, teve a entrada triunfal. 2, Jesus amaldiçoa a figueira. Então, todo mundo lembra da história da figueira? Então, é um fato profético que tem a ver com o que ele ia fazer logo depois na purificação do templo. Então, é importante a gente também entender, pelo menos de forma ampla, a parábola a parábola não, né? O fato profético. Então, Jesus, na verdade, ele faz um ato profético, né? Ele faz um ato profético naquele momento ali com a figueira. Nós falamos isso na aula passada? Falamos, né? Não? Não, você pode trazer para essa aula. Ah, então tá, desculpa, gente. Eu achei que eu ia pular isso aí. A purificação do templo. Aí tá. Aí 3, a purificação do templo. Então, 1, entrada triunfal. 2, amaldiçoa a figueira. 3, a purificação do templo. Tem evangelismo, acho que Mateus coloca isso em outra ordem, tá? Então, a entrada triunfal, purificação e figueira. Marcos coloca entrada triunfal, figueira e purificação. Então, teve uma alteração na hora do fato, mas os 2 relatam isso aí. Então, Evangelho de João. Então, vamos começar aqui, né? Vamos falar rapidamente da entrada triunfal. Então, a entrada triunfal, quando ele entra, ele gera uma expectativa no povo. Porque ali era o cumprimento de uma profecia messiânica, né? Então, o Messias chegou. Como é que estava o coração daquele povo? Agora que nós vamos ser livres. O reino vai voltar para Israel. Nós vamos arrebentar com esses romanos. Nós vamos dominar o mundo.
Provavelmente é isso, gente. Eles estavam naquela expectativa da interpretação que eles tinham da lei. Que eles iam ser libertos dos romanos e eles passariam a dominar. Então eles estavam com grande expectativa. Né? O reino de Deus será restabelecido, o fim da dominação romana. Só que ao invés de Jesus ter a entrada triunfal e ir direto para o palácio de Pilatos, para derrotar Pilatos, o que Jesus faz? Ele vai para o templo e faz o fato que nós vamos estudar hoje, né? Essa purificação. Ele começa a, de certa forma, condenar aquela estrutura religiosa. Então, a cabeça do pessoal pira. Porque, poxa, o Messias chegou. E nós achamos que ele ia derrotar os nossos inimigos. Ele vem para chicotear a gente. Ele vem para corrigir a gente. Ele vem para julgar a gente. Está errado. E isso começa a trazer uma ira, uma raiva das pessoas com relação a Jesus. Gente, nesse momento, eu não sei se é bem nesse momento, os pastores depois podem me corrigir, mas começa a se formar uma aliança entre os saduceus e os fariseus, porque eles eram rivais, gente. É como se fosse assim, como é que fala, gente? Mais atrás, né, os bolsonaristas e os lulistas. É como se fosse, antigamente tinha mais, né? Hoje, graças a Deus, está acabando, mas eram os tradicional com os pentecostal. É como se fosse assim, cara que era num contexto religioso, então acho que o que encaixava melhor seriam os tradicionais e os pentecostais. Eles não se davam, não se bicavam. Mas Jesus foi tão controverso na ação dele que eles se uniram para matar Jesus. Não, vamos juntar as forças aqui porque o tempo está feio do nosso lado. Ele está mudando tudo, vai acabar a nossa estrutura. Então os saduceus e os fariseus se uniram nesse momento. Né? E nós colocamos aqui, discutimos um pouquinho desse versículo, né? Pedro 4, 17 a 18, que fala assim, ó, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Isso é Pedro falando para a igreja, gente. Já é uma carta, tá? Já está lá na frente. É uma coisa falando para você. Jesus falando que o juízo começa pela casa de Deus. Né? Então Deus, ele está corrigindo. Muitas coisas acontecem para Deus corrigir as nossas vidas. E que a gente também tem que tentar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Irmã Ana Clara chegando aqui, peraí. Eu me perdi. Ai. Isso, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E que sim, gente, o juízo de Deus começa pela casa. Então nós temos que ter temor a ouvir uma coisa dessa. Né? Tem muita gente vivendo o evangelho de brincadeira. Está se crescendo no Brasil e no mundo esse conceito, né? A hipergraça. Não preocupa com nada. Deus, você só precisa confiar em Deus. Só confia no amor de Deus, não precisa mudar nada, não precisa fazer nada. Deus pode tudo, Deus vai fazer tudo. No final, Deus vai te salvar. Deus vai salvar todo mundo no final. Isso é extremamente perigoso, gente. Nós aceitamos um compromisso com Deus e nós temos que honrar esse sacrifício de Jesus. Nós não temos que pagar. E de forma nenhuma. Se a gente pensar em pagar, nós vamos para o outro extremo. O extremo dos fariseus. Que nós vamos falar muito hoje. Mas também a gente não pode ir para o extremo de tornar o sangue de Jesus como uma coisa barata e sem importância. Que é o que muita gente faz. Que vive uma vida como qualquer um. Né? Que não sente o peso da responsabilidade. Cara, agora eu represento o Rei do Universo. Eu levo comigo o nome de Jesus. Eu estou vendo o irmão Juvenal com a camisa da polícia ali. Você acha que essa camisa da polícia ele pode fazer qualquer coisa? Ele está levando o nome da polícia militar. Ele está levando o nome de um monte de gente. Né? Essa semana eu vi uma cena, né, de uma policial fazendo... Você viu a abordagem? Ela fazendo uma abordagem de uns jovens lá, um cara de bagunceiro mesmo, mas ela fazia uma abordagem
E durante a abordagem, ela intencionalmente agredia eles. Passava a mão debaixo das pernas e levantava, dava uma por baixo. E aqueles jovens... Só que ela não percebeu que tinha um celular virado filmando tudo. Ela levou o nome, ela sujou o nome da polícia ali, naquele momento. Porque ela abusou da autoridade, ela humilhou pessoas, desnecessariamente, as pessoas estavam paradas na rua. E nós, né, voltando para o assunto, nós levamos o nome de Jesus. Será que você não está sujando o nome de Jesus? Isso tem que ter um peso para as nossas vidas. Eu sei que a gente não é perfeito, gente. A gente vai errar, como todos vão errar. Todos vão errar, e Jesus é misericordioso e tudo. Mas a gente não pode levar o nome de Jesus em vão. Levar uma vida como qualquer um, né, como pessoas que não conhecem, né? Então, não vamos entrar muito nesse assunto, falamos disso bastante na aula passada. O que revela muito das prioridades e objetivos da primeira vinda de Jesus, né? Então, na primeira vinda de Jesus, a segunda vinda, né, ele vai vir com uma outra perspectiva, para julgar o mundo, ele vai vir para governar fisicamente, né? Mas naquela primeira vinda ele veio para inaugurar uma nova aliança, né? Ele veio para fazer algumas coisas, né? Trabalhar o espiritual das pessoas, ele veio vencer o pecado. Então a luta da primeira vinda de Jesus, ele veio para vencer o pecado e nos fazer ter o Espírito Santo para poder vencer também. Ele inaugura uma nova perspectiva, porque na outra a gente tinha a lei, e a lei é uma bênção. Só que a lei, ela demonstrava que a gente era pecador e que a gente não conseguia cumprir a lei. Então a gente precisava ficar sacrificando animais, fazendo coisas desse sentido. Só que aí agora ele cumpriu toda a lei e ele deixou o Espírito Santo em nós, e essa graça nos faz poder, assim, cumprir a lei de Deus. Através dessa graça nós vamos nos santificando e cada vez mais a gente começa a conseguir cumprir essa lei. Porque antigamente era impossível, né, as pessoas cumprirem a lei plenamente, né? E hoje a gente não cumpre, mas com o Espírito Santo, e quanto mais a gente deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, mais próximo nós estamos de cumprir isso aí. Amém? Então, revisão, né? Que a agenda do Pai muitas vezes é diferente das nossas agendas. Então, o que nós vamos falar, gente? Qual que era a agenda do povo? A libertação de Israel. É isso que eles queriam. Eles queriam a libertação. Só que o que Deus vai fazer? Ele vai fazer outra coisa. Ele vai libertar o mundo do pecado. Né? Ele vai libertar, ele vai inaugurar a sua igreja, ele vai inaugurar uma nova aliança. Né? E a gente pôs até essa fotinha aí, né? Os apóstolos mesmo, a última coisa que eles falam com Jesus é isso, né? Senhor, será nesse tempo em que restaurarás o reino a Israel? Né? E Jesus olhando os nossos planejamentos, as nossas agendas e rindo. Não é isso que eu vou fazer, não. E muitas vezes nós estamos ali, né, apresentando para Deus os nossos planos, mas os planos dele são outros planos. Né? Então a gente tem que estar alinhado com a agenda de Deus, na verdade, não tentando montar a nossa própria. Né? E quando a agenda de Deus for a nossa agenda, gente, as coisas vão ser muito melhores para nós, né? E nós vamos ver uma vida no centro da vontade de Deus. Amém? Então foi isso que a gente falou na última aula. E vamos começar a aula atual. Então, Jesus amaldiçoa a figueira. Então, voltando, né? Nós falamos sobre a entrada triunfal. Logo em seguida, ele no caminho, né? Ele segundo Marcos, né? Fala da entrada triunfal. E, eu esqueci de falar. Ele vai até o templo, mas ele imediatamente, ele não faz essa purificação do templo, não. Já estava no final do dia. Então, Jesus olha tudo. Então, Marcos fala, ele olha tudo em redor, ele observa o que está acontecendo. Então, até para uma atitude enérgica de Jesus, foi uma coisa pensada, gente. Jesus, ele planejou o que ele ia fazer. Então, não foi tipo assim uma coisa de impulso. Vou tomar uma atitude super enérgica e mirou e fiz o negócio na hora. E muitas vezes a gente age assim. Essa passagem de Marcos mostra que, especialmente em atitudes mais enérgicas, né, quando a gente tiver que tomar uma coisa mais, a gente tomar cuidado com fazer as coisas no calor do momento, na emoção. Fala que Jesus observou tudo.
voltou para Betânia. Betânia é a cidade de quem, gente? Quem lembra? Lázaro, o amigo dele, foi provavelmente hospedar na casa do amigo, ficou lá em Betânia, e no outro dia, na volta para Jerusalém, no caminho para Jerusalém, ele passa por essa figueira, né? Então vamos ler o texto em Marcos. Ele vai falar assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, se haveria alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, por que Marcos enfatizou que os seus discípulos ouviram isso? Então, Jesus, intencionalmente, ele fez todo aquele ato profético para que as pessoas entendessem, porque ele poderia ter lá feito isso e ninguém ter ouvido. Espere mais uma pessoa aqui. E ninguém ter ouvido. Só que ele foi e fez isso. Então, isso demonstra que isso que Jesus fez foi sim um ato profético. Ele tinha uma intenção. Epa, que o não voltou, não. Espera aí que eu vou ter que... Não, um probleminha aqui, gente. Não quer voltar. Ah, voltou. Pronto. Agora esse sol aqui me pegando. Então, um ato profético, igual eu já falei, né? E aí nós vamos pegar o que, gente? A figueira era o povo de Israel, né? Eram os judeus. Então, a figueira era um dos símbolos do povo de Israel. Então, isso é que a gente tem que entender. Então, quando ele amaldiçoa a figueira, ele estava falando o que ele ia fazer lá depois. Ele não entrou no templo e ele condenou tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele já estava mostrando para os discípulos, né, de forma profética, o porquê ele estava fazendo aquilo. Porque o que eu quero fazer mais nessa aula hoje, eu nem vou ficar muito me atendo a versículo por versículo, porque tem muito versículo nessa passagem que é muito autoexplicativo. Mas eu queria com vocês investigar o porquê que ele fez isso. Será que tem coisa que a gente está fazendo hoje que Jesus poderia virar as barracas da nossa vida? Chutar, meter o chicote em alguma coisa na nossa vida? O que será que tem na nossa vida? Então é isso que nós temos que meditar, porque o que aconteceu lá serve para a gente hoje pensar. Então a figueira é o povo de Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos esse povo. Então é uma responsabilidade que a gente precisa ter. 2. As folhas e bela aparência eram a estrutura religiosa. Então hoje nós temos uma religião bonita, não tem? Louvores lindos, emocionam as pessoas, né? Todo mundo. Esses dias eu estava vendo mesmo, gente. Você lembra aquela confusão que o Neymar teve com a mulher, que a mulher falou que ele tentou violentar ela e filmou? E uma das conversas do WhatsApp, ela estava mandando para ele um louvor. Que amor é esse? Oh, escuta essa música quando você estiver numa bad. E mandou isso. Gente, olha aquela mulher mandando louvores. Por quê? Porque são lindos os louvores. Eles tocam as pessoas em todo lugar. Então, os nossos louvores hoje têm tocado o mundo. São belos e lindos. As nossas estruturas de igreja, né? As nossas mensagens. Então, são coisas que são belas. Nós temos uma aparência muito grande. Graças a Deus, Deus tem tocado a igreja com um espírito de excelência. Isso por si só não é errado, gente. O errado é ser só isso. Então, isso, uma bela estrutura, uma bela aparência, uma excelência nas coisas feitas para Deus, não é errado, pelo contrário, é muito certo. Mas se for só isso, Deus não quer, Deus não aceita. Se for só aparência, então toda aquela estrutura, o templo, gente, nós vamos ver um pouquinho do templo, era a coisa mais linda do mundo. Era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo naquela época. E eu não vou me ater muito ao templo agora, porque nós vamos conversar dele mais tarde. Né? Ai, não, agora o sol.
Espera aí, gente, deixa eu só arrumar aqui o computador, porque o sol agora não me deixa ver nada. Isso. E eu vou ter que... agora me acabou agora. Então, gente, a falta de frutos é uma religião de aparência, igual eu já falei. Então, o que adiantava aquela figueira ser bela, ser bonita, ser tudo, mas não ter fruto? Né? E que nos faz pensar, que frutos são esses, né? Aí eu vou falar de alguns... durante o estudo, né, eu vi que alguns comentaristas falavam desses frutos. Peraí, porque Marcos deixa claro que não era tempo de frutos. Mas eles falam que existia é como se fossem as flores, que eram takashis. Esses takashis eram como se fossem umas florezinhas comestíveis. Então, se a figueira fosse dar fruto, ele já tinha que ter os takashi. Tinha que ter alguma coisinha ali para Jesus beliscar, né? Só que ela entrou e assim, especialmente se ela tivesse com as folhas bonitas, né, tudo arrumadinho, naquele momento não teria os frutos maduros, mas teria os takashis, que seriam aqueles botõezinhos, umas coisinhas pequenininhas que eram também comestíveis. Só que se não tivesse, não ia ter fruto. Pode esquecer. Ela ia ficar só na folha mesmo. Então, na verdade, Jesus já começou a mostrar que Deus estava procurando esses frutos na nação de Israel. Né? A nação de Israel foi uma nação que foi escolhida por Deus não para ser a preferida, não porque Deus preferia eles, mas Deus escolheu aquelas pessoas ali para eles apresentarem Deus para o mundo, para eles ensinarem o mundo como adorar a Deus. E o que eles fizeram? Eles pegaram, Deus é meu, é só meu, eles criaram uma estrutura religiosa que não deixava ninguém fazer nada, que prejudicava o estrangeiro, que prejudicava as pessoas, né? Eles criaram, né, a expressão, os gentios, é gentinha. Eles se colocaram na posição de muito melhores, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar fazendo isso, porque isso também foi uma das coisas que Jesus condena. Será que muitas vezes a gente não olha para as pessoas de fora faltando misericórdia? Né? Olhando, um dia você vai pagar por esses pecados seus. Às vezes a gente não olha para um pecador e fala assim, Deus, converte essa pessoa, salva essa pessoa. Não olha com misericórdia. Né? E a gente começa a nos tornar os fariseus da nossa época, né? Pessoas que querem Deus só para eles, só para si. Né? E nós somos o quê? Escolhidos para... Irmão Alisson? Microfone. Nós somos escolhidos para apresentar esse Deus Todo-Poderoso para o mundo. A pastora Lindy vai falar. Bom dia, irmãos. Quando ele estava falando sobre essa questão de estrutura religiosa, e uma coisa que eu sempre observei, às vezes, tem pessoas que a gente conhece, e eu mesma do meu próprio convívio, de pessoas que têm dificuldade com relação a vir para a igreja e aceitar Jesus como Senhor, porque elas receberam no passado, elas tiveram uma experiência de que crentes eram melhores do que qualquer outras pessoas. E eles falam assim, às vezes quando você fala, não, por que os crentes sempre acham que é melhor que a gente? Por que os crentes acham que só eles vão para o céu? Porque, por causa da maneira que as pessoas anteriormente falavam, né? Eles realmente se colocavam como melhores, não talvez por falta de conhecimento, eu acredito, né? Como ele está dizendo, os próprios lá, o povo de Israel, que era o povo amado de Deus, escolhido de Deus, não porque Deus tem filhos preferidos, mas Deus queria que eles fossem exemplo, e é isso que Deus está querendo de nós como igreja hoje. E o mundo aí fora, muitas vezes, olha para nós e acha que a gente é um grupinho fechado, que ninguém mais pode adentrar. E é a respeito disso que nós, como cristãos, temos que andar todos os dias observando, porque a nossa maneira de andar fala, a nossa maneira de vestir fala, a nossa maneira de portar dentro da igreja, nos lugares por onde nós passamos, também testemunho do Evangelho. E
leva esse amor de Jesus para outras pessoas através dos nossos testemunhos. E aquele povo, eles estavam totalmente fechados. E quando Jesus veio, ele queria quebrar isso, trazer outras pessoas para a presença dele. Eu vejo pessoas, e uma delas falam muito isso, já falou muito comigo, né, a respeito de porque crente acha que é só eles que vai morar no céu. Porque a gente é tudo condenado, é tudo no inferno. Então, nós temos que ter cuidado, né, com a nossa maneira de falar hoje, porque nós somos realmente um povo diferente, mas um povo que tem que mostrar o amor de Deus para outros. O escolhido, né, gente, na verdade, mais do que um privilégio, é um privilégio ser escolhido de Deus, amém? É também uma responsabilidade. Vocês conseguiram perceber isso? Como Jesus foi procurar o fruto dos escolhidos? Por quê? Porque tem muita gente está sentando. Tipo que a gente conversou lá no início, né? As pessoas aceitam Jesus Salvador, mas não aceitam Jesus Senhor. Não quer Jesus mandando na minha vida. Eu quero ser salvo. Mas daí em diante deixa que eu resolvo meus B.O. Né? Mais uma vez, a gente quer um lado de ser escolhido de Deus. Ai, que tem lindo, maravilhoso. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é o quê? A responsabilidade de levar o nome do Senhor. Né? Então, tudo parece que tem os dois lados, né, que a gente tem que aceitar. E não dá para aceitar um só. Né? Porque Deus veio cobrar. Ele veio cobrar do povo de Israel. Por que para nós vai ser diferente? Os escolhidos. Né? Por que para nós vai ser diferente? Por que ele cobrou do povo de Israel e agora não vai cobrar da igreja? Né? O Israel de Deus. Porque a gente quer muito, né? A gente enche a boca para falar que somos escolhidos. Mas e aí? O que isso produziu de fruto na sua vida? E aí, gente, falamos aqui, né? A esterilidade espiritual é punida com essa maldição. Nunca mais de ti ninguém vai comer fruto. E fala o relato bíblico, ele deixa claro que na outra vez, quando eles voltam de Jerusalém, depois da Páscoa, né? Que acaba ali aquela purificação, eles passam pela figueira e Pedro olha, Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, ela está seca. Não foi na hora. Aconteceu, eles foram lá, aconteceu toda aquela situação, né? Purificação do templo, Jesus teve embates com os fariseus, Jesus cura muita gente. Moça, aconteceu um monte de coisa naquele dia. Mas na volta, eles viram a figueira seca. Né? E que foi essa maldição por conta da esterilidade. Ou seja, Deus esperava frutos dessas pessoas e espera da gente frutos. O pastor Geraldo vai falar, gente. Bom dia. É importante o que Diego está dizendo, porque produzir frutos, né, envolve uma série de coisas. Uma figueira, aquela figueira a qual Jesus amaldiçoou, ele não procurou a causa por que ela não estava produzindo fruto. Se ela estava sendo bem adubada, se estava faltando água, o que estava faltando, né? Ela simplesmente tinha que produzir frutos. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que estar examinando a nossa vida. Né? Eu estou sendo frutífero ou infrutífero? Eu estou sendo frutífero ou infrutífero? Olhar as nossas vidas, como é que nós estamos vivendo hoje? Porque hoje, às vezes nós queremos ser, em vez de ser embaixadores, nós queremos ser juízes. Como o Diego disse, aquela pessoa, ela não tem jeito. Ali é um caso perdido. Né? E a palavra de Deus diz lá em Mateus, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, a essência que está em nós é que vai nos demonstrar se nós vamos ser frutíferos ou não. Como tem sido a nossa vida. Né? Isso é muito importante, porque a cada dia que nós vivemos, nós temos que saber que nós estamos ligados na videira, que nós alimentamos da seiva da videira, e nós precisamos produzir fruto. Como eu disse que outro dia na pregação, que frutificar é um caso de vida ou morte. Se você frutifica, ele limpa que você frutifique mais ainda. Mas se você não frutifica, é cortado e lançado fora.
Amém. E, gente, só para deixar claro algumas coisas, que nós podemos incorrer no risco de achar que frutificação é sim um sintoma, e a irmã Silva colocou aqui, na presença de Jesus, toda figueira dá fruto. Então, na verdade, gente, a gente tem que estar menos preocupado em dar fruto do que em estar ligado na videira. Está ligado em Jesus. Porque quando você está ligado em Jesus, a seiva de Jesus passa por você e você naturalmente dá fruto. Então, uma árvore, ela não fica esforçando, eu vou dar fruto. Entendeu? Fruto, saia. Não. Ela dá fruto. Ela está saudável, ela está ligada, aquele ramo está ligado no tronco principal e o fruto sai. O fato de você não estar dando fruto, pode ser que você não está ligado no ramo. Isso é que é o problema. Então a gente tem que estar muito vigilante, né? A irmã Silva foi muito precisa em falar aqui, ela mandou uma mensagem. Mas é isso, gente. A gente tem que estar preocupado em estar ligado em Jesus. E quando você vê, Deus, eu não estou dando fruto. Eu não vejo esses frutos em mim. Vai para os pés de Jesus. Se apaixona por Jesus de novo. Entra na presença. Busca isso como um tesouro precioso. Na oração, na palavra, nas experiências com Deus. Deus trata com cada um diferente. Né? Coisa maravilhosa. Essa semana passada eu estava com o irmão Alain. Ele está aqui com a gente, na minha frente. E ele foi me contando os testemunhos da vida dele. Cara, que coisa linda. Jesus, que obra linda Deus está fazendo na vida dele. E ele está caladinho ali na dele, mas Jesus está preparando, adubando a terrinha dele ali para dar fruto. Que coisa maravilhosa. Né? E são coisas que eu não vivi, por exemplo, entendeu? Eu vejo que Deus tem um jeito de trabalhar com cada um de nós. Né? Eu fico assim, nossa, que negócio legal que Jesus está fazendo com ele. Até queria que fosse comigo às vezes. Mas é com ele. Entendeu? Deus vai dar os frutos na vida dele. Então é isso, gente. É estar ligado na videira. Né? Senão a gente entra na religiosidade. No fruto de agrotóxico. Aí enche de agrotóxico e nasce aquele fruto bonito. Mas que dá câncer. Entendeu? Que tem muita gente que é assim. Tem muito crente aí que dá uns frutos bonitos. Né? Que tem brilha. Eu nunca vi. Tem umas goiabas que você acha no negócio que tem desse tamanho, cara. Não tem como isso ter de verdade, não. Antigamente, eu quando era criança, eu via lá na minha região, lá no meu bairro, tinha muita goiabeira. E as goiabas, o normal de uma goiaba era isso aqui. Mas de vez em quando eu vou no supermercado, as goiabas parecendo uns melão. Mas não tem como isso aqui ser só pode ser um agrotóxico. Entendeu? É isso. Muitas vezes você vê uns frutão bonito aí, mas é só agrotóxico. É tudo de isopor. Tudo ruim, não tem sabor. Não é aquelas goiabinhas antigamente, não tem aquela delícia que era. Um fruto natural, gente, o sabor é diferente. O fruto que vem na estação certa. Gente, não tem fruto o ano inteiro. Na maioria dos tipos de fruto, não tem o ano inteiro. Mas você já viu que você vai no mercado, tem um ano inteiro? As frutas tudo. É uma coisa forçada. É por isso que a maçã de antigamente, gente, era igual um chocolate. Eu lembro que meu pai ia para a feira de manhã e voltava da feira e estava eu e meu irmão e ele dava uma maçã para cada um. A gente deliciava naquela maçã. Hoje eu como uma maçã, assim, é bom, mas... Cara, era o trem que nem um chocolate. Eu falava sério para vocês, eu gostava de maçã quando eu era criança, igual como se eu estivesse comendo um doce. Comia sem lavar, não é, mas... Ai. Por quê, gente? Porque o fruto artificial. A gente tem que tomar cuidado. E eu já me ative muito isso aqui, senão não termino hoje. Vamos seguindo aqui. Reflitam sobre isso, gente. Frutificar. Mas o fruto é natural. O processo de Deus é biológico. Ele tem seu tempo. É Ele que está adubando a terra. Ele é o agricultor. Nós só precisamos estar ligados. Conecta. E isso é para a gente olhar para a nossa vida e falar, cara, eu não estou ligado. E tomar uma atitude com relação a isso. É o que a gente pode fazer. Não tenta dar fruto por sua própria força, não. É importante isso, porque tudo há um tempo determinado. Na palavra de Deus tem uma passagem que diz assim que um vinhateiro ele plantou uma vinha, né, e ela não produzia fruto.
Aí um dia ele foi procurar frutos, não encontrou fruto. Chegou e falou para o jardineiro: corta essa vinha, ela não produz fruto. O jardineiro falou: não, deixa o seguinte, deixa eu cuidar dela, né? E se ela não produzir fruto daqui a um tempo, nós cortamos ela, né? E hoje nós temos o Espírito Santo que faz esse trabalho de cuidar, de adubar, de podar, de nos mostrar, né, aquilo que está impedindo nós nos frutificarmos, né? E o Espírito Santo, ele habita em nós. Quando olha assim, a pessoa que não está frutificando, ele precisa do cuidado do Espírito Santo, precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na área, em todas as áreas da sua vida, para que ele possa, que ela não foi, nós não fomos criados para não frutificar, mas sim para frutificar, né? E é preciso que nós cedemos a ação do Espírito Santo, deixe ele trabalhar, né? Aquele agricultor, provavelmente ele colocou mais adubo, ele fofou a terra, ele regou, tirou as ervas daninhas, olhou se tinha algum pulgão que estava, justamente falou: não, deixa eu cuidar dela. E nós temos hoje esse jardineiro que cuida de nós, que nos incomoda quando tem algo que está nos impedindo de frutificar, ele vem, nos mostra para que nós possamos lançar fora tudo aquilo. Amém. Então vamos dar sequência, né, gente? Correr aqui com a matéria, vamos lá. O que Deus esperava de Israel? Que frutos espera de nós? Então, é uma pergunta que nós temos que fazer. Gente, se isso aqui, a gente ficar aqui uma hora e meia, e você não sair com reflexão para sua vida, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo aqui. Nossa aula já é pouca gente, mas eu não... A pessoa que entra aqui e sai sem refletir sobre a sua vida está perdendo seu tempo vindo aqui. Passa o microfone para o irmão Juvenal lá, que senão o pessoal de casa não entende. Vai lá, fala, meu irmão. Espera aí que ele vai falar. Não, pode falar, tem que falar. Nós estamos no lugar para discutir mesmo. Não está perdendo tempo, não, porque estando na casa de Deus, alguma coisa vai cultivar você. Talvez, não, mas é uma pessoa, talvez, de pouquinho em pouquinho, ele vai aquela planta vai irrigando, pinguinho, talvez nada ele vai sair indeciso ainda, mas Deus vai transformando a vida dele de pouco em pouco. Vindo da casa de Deus, eu acho que nada perde, só ganha. Amém. Amém, gente. Não, concordo com o irmão. Gente, esse ambiente é maravilhoso. Mas assim, desde que você abra espaço para a voz de Deus. Por quê? Na palavra fala de pessoas que em seu nome curaram demônios, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram. São gente de dentro de igreja que não entrou na palavra. Então existe. Pessoas sinceras tem que estar aqui. Porque vai refletir. A questão que eu falo assim é que muitas vezes a gente olha para as mensagens e a gente fica pensando: pô, essa foi para a Lindy, viu? Oh, essa foi uma pancada para ela. Nunca para mim. Né? Já ouviu falar, é o crente pá. Tem o crente pá e o crente inchada. O pastor que me falava, não sei quem, alguém falava sobre isso. O pá é o quê? Pega aqui a palavra e ó. Essa foi para a irmã Ellen, ó. Sem circuncisa. Essa para você. Essa. Não, tem que estar, ó. Bater a enxada e puxar. É minha. Eu vou pensar aqui, eu não sei o que é, mas é minha. Pega para você as palavras, amém? Gente, primeira coisa que a gente via naquelas pessoas era uma falta de misericórdia com os pecadores. Então, que fruto que Deus esperava deles e que fruto que está esperando de nós? Para você ver o que vai falar aqui. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então eram pessoas que... o que é sacrifício e holocausto, gente? São rituais
religiosos. O que é os rituais religiosos que a gente tem hoje, gente? É vir para a igreja, é ajoelhar, é levantar as mãos na adoração, é trazer o dízimo. E isso não é errado? Não, não é errado. Isso tem seu valor para Deus. Mas se isso não vier recheado de misericórdia e conhecimento real de quem é Deus, Deus não quer. É inútil. Você está perdendo seu tempo. Então, essa palavra vem fazendo isso. E o risco que a gente corre, gente, de viver uma vida de muita religiosidade e pouca misericórdia. E o que é misericórdia, gente? Fala uma palavra, deixa eu ver. O que é misericórdia, Marina? Uma palavra que vem na sua cabeça. Amor. Mas amor por quem? Pela sua mãe? Misericórdia, gente, tem a ver com pessoas que estão em situação de fragilidade. Pessoas que estão em dificuldade, né? Porque amor é amor para todo mundo. Deus manda a gente amar todos. Mas tem pessoas que a gente tem que ter misericórdia. É você olhar para uma pessoa em dificuldade e não virar as costas. Quem você tem aplicado misericórdia? Para quem? A misericórdia pode ser falada do amor de Jesus para uma pessoa. Porque tem gente que... Mas tem gente que tem condições de estender a mão. Tem gente que tem condições de fazer uma coisa diferente. De ajudar alguém no trabalho que está com dificuldade. Puxa, a pessoa está ali para perder o emprego. Porque não está conseguindo. Às vezes misericórdia é você orar para uma pessoa. É você olhar para aquela pessoa e se compadecer. Jesus se compadecia das pessoas. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Mais do que vir aqui na frente e eu tenho que levantar muito tomar muito cuidado, porque eu estou ali no altar todo dia. Levanta a mão, irmão. Adora ao Senhor. Agora, só vocês. Eu estou ali. Mas Deus, às vezes eu estou gastando um tempo ali, mas estou deixando de exercer misericórdia. Né? Irmão Alisson fez um comentário. Fala, irmão Alisson, pode falar. É quando vira e fala assim, ó, fala pro seu irmão do lado assim, mas eu tenho uma raiva disso. Mas eu amo falar isso, gente. Eu vou falar isso a vida toda. É por isso que nós estamos juntos aqui. A próxima vez eu vou falar, todo mundo aqui, abraça o irmão Alisson agora. Ele vai vencer esse mal. O interessante quando a gente fala de misericórdia é que a própria oração do Pai Nosso, ela fala disso, né? Perdoai as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E a graça, ela está intimamente ligada, a misericórdia, ela está intimamente ligada à graça, né? Você exercer algo para a pessoa que, na verdade, ela não merece. E é um dos atributos que nós temos uma semelhança com Deus. Olha para você ver como o negócio vai crescendo. E eu sempre falo, porque nós, seres humanos, nós somos muito preconceituosos. Nós somos preconceituosos com as pessoas que estão na rua, né? As pessoas usam droga, vivem uma vida desregrada, mas são pessoas que não estão tendo forças para vencer aquilo, né? E muitas vezes nós não usamos de misericórdia para com essas pessoas. Com os homossexuais, muitas vezes eu vejo uma igreja muito preocupada com os seus rituais, mas uma igreja que não alcança essas pessoas. Prova disso as brigas que acontecem, né? Quando um não quer, dois não brigam. Eu sei que tem a questão da profanação, que muitas vezes as pessoas fazem, mas são pessoas que não têm conhecimento da palavra e são ovelhas desgarradas. E essa visão das 99, da uma perdida, ela é muito forte na nossa sociedade. Meu chefe, sexta-feira, falou isso para mim, nós temos que ir atrás do desgarrado. A que perdeu, nós temos que ir atrás. Não é das que estão sadias. Né? E muitas vezes nós, infelizmente, eu não falo nós aqui, é nossa igreja, 18ª Igreja do Evangelho Quadrangular, ou a primeira, né? Que agora não sei se é 18ª ou se é a primeira da região,
10:06. Então, mas a gente vê uma igreja despreparada, uma igreja com falta de misericórdia. Uma igreja voltada com mais rituais, uma igreja que vai se assemelhando. E uma das características que Jesus está perto de voltar, a igreja vai estar rígida, né? A igreja vai começar a ficar semelhante àquela igreja que Jesus encontrou. Tanta coisa que a gente tem, internet, tanta coisa. E a gente vê tanta heresia saindo da boca dos ministros que estão ali em cima, que tem coisa que a gente chega a ficar arrepiado, né? E muitas vezes nós vamos cuidando da nossa vidinha e esquecendo da palavra. Nós vamos esquecendo da palavra. E a gente precisa exercer. Eu pergunto, não para falar para vocês aqui, é para mim mesmo. Chega um homossexual aqui, nós vamos fazer alguma prostituta. Como é que nós vamos? E Jesus falou, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para aqueles que estão sãos. Né? Então é o doente que precisa de médico. Então são essas pessoas que precisam da igreja. E parece que a igreja está se distanciando dessas pessoas. Né? Não estou falando que está, a impressão é essa. E nós precisamos avaliar essas coisas. Aconteceu comigo uma coisa, sexta-feira, eu não sei que dia, eu não sei se foi eu não lembro. Estou chegando e tem um rapaz bateu, acho que foi sexta-feira, sem ser essa outra. E um rapaz bateu lá no portão, e eu estou entrando com o carro, e chamei ele para perguntar o que ele queria. Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou passando muito mal, me arruma um copo de leite com açúcar para eu conseguir chegar em casa. Né? Então eu nunca recebi um pedido desse. Né? E muitas vezes a gente tem medo, né? Por exemplo, minha mãe que fica sozinha lá em casa, ela não pode atender qualquer um lá fora aqui, ela não sabe o que vai fazer. Né? E aí eu fui, preparei, entreguei para ele e fiquei observando. Ele me agradeceu e foi embora, né? E eu fico pensando de quantas pessoas precisam de um copo de leite com açúcar e a gente tem negado. Porque a minha expectativa, o meu preconceito quando eu vi ali, vai querer que é dinheiro. Não, ele não falou nada de dinheiro. Não pediu passagem para pagar ônibus. Tem muitos drogados que pedem passagem para pagar ônibus, vai comprar a pedrinha do capeta, né? Então, a gente precisa disso. E a nossa misericórdia, ela está pequena. E a oração do Pai Nosso, eu estava tendo essa experiência, essa visão, quando orando, né, no nosso relógio, tem o texto base lá. Você não ler o texto base é a oração do Pai Nosso. Né? E eu entrei nesse negócio, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós deixamos a religiosidade entrar muito na gente, irmão. Eu tive um sonho, acho que eu compartilhei aqui na quinta-feira, um sonho que foi uma coisa muito forte para mim. Nesse sonho, eu tinha que morrer nesse sonho. Eu estava despedindo, que eu tinha que morrer nesse sonho. Eu ia morrer mesmo, eu vou morrer, vai ser assim, 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 e eu já estava me preparando para morrer. Aí, de repente, parece uma pessoa, que eu não sei se foi uma pessoa, eu não sei, que virou para mim e falou assim, não, Jesus já morreu por você, então você não precisa morrer. Irmãos, eu senti o alívio da graça de Deus na hora. Eu não sei nem me explicar. Então, o alívio da graça veio sobre mim naquele momento, foi uma coisa muito bacana, né? Que você sai. E o bacana é que esse tipo de sonho, você fica aliviado quando você acorda, né? E eu fiquei, assim, impressionado no próprio sonho. E isso me fala muitas coisas, e eu creio que é uma fala de Deus para a minha vida. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso braço, quer fazer as coisas do nosso jeito, e Jesus só pede para a gente confiar. Espera e confie. E a gente fica trazendo essa religiosidade. A gente está cheio dela, né? Desse fruto que Diego falou, esse fruto artificial. Né? Então, às vezes a gente ora pedaços de salmos, e a gente às vezes não está nem sendo sincero com Deus. Né? E a gente precisa extravasar. Eu tenho um amigo, uma vez ele foi pro monte. Ele foi pro monte. Aí ele estava orando, ele parou para ver o irmão orar, porque o irmão estava sendo tão espontâneo.
Aí o irmão virou e falou assim: Senhor, que meus glóbulos brancos, meus glóbulos vermelhos louvem ao Senhor, né? Que são as células do corpo. Então, assim, que coisa mais assim, que coisa mais sincera, né? E da onde que ele foi tirar isso? Ele foi tirado do coração dele, porque ele estava explodindo ali. Então, na verdade, ele queria que os cabelos dele dançassem, sei lá, para louvar a Deus. E vai entrando assim numa atmosfera de louvor e adoração e de sinceridade. E às vezes a gente está tudo. Existem pastores que já têm. Eu já vi assim, a minha voz é muito fraca, sabe? Eu vejo que a minha voz é muito fraca, a minha voz é muito... Eu queria uma voz mais forte, imponente para pregar, né? E tem uns pastores, né, que chegam com aquela voz imponente, parece que não precisa nem de microfone para falar, igual o Tiago, né? O filho do pastor Rafael. Então, aquela voz forte. Aí, quando ele veio aqui, falou assim: Meu Deus do céu, a minha voz precisa de uns 2 microfones para falar. Tem gente que não precisa de nenhum. E às vezes, quando você vê assim, as pessoas, não é o caso do Rafael, né? Mas você vê algumas pessoas, assim, vê algumas pessoas de voz forte e tudo, já fica tudo ensaiado, os negócios é tudo mecânico, os negócios é tudo sem literalmente, sem graça, sem aquela força. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é aquele paradoxo, né? Às vezes não, a graça é uma coisa extremamente cara, mas que você não pode desembolsar um tostão para poder pagar ela, porque é uma coisa inalcançável do ponto de vista humano. E nós aqui, seres humanos, quando vê a igreja toda desgarrada e desviada, é o poder da carne, esse jugo da carne que ainda nós temos, que só vai ser desfeito quando os nossos corpos forem glorificados, né? A gente precisa sempre ter isso no nosso coração. Eu dependo de Deus, eu preciso ser orientado por Deus, não é na minha força, não é do meu jeito, e eu preciso esperar Deus atuar nas nossas vidas, porque senão nós corremos o risco de fazer tudo em vão. Né? Nós corremos o risco de ser esse tipo de pessoa aí, ó, Misericórdia. que ficava daquele jeito ali, achando que era... O que faz uma pessoa chegar... Desculpa, Diego, eu vou entusiasmar aqui. Então, o que faz uma pessoa bater no peito e falar: Deus, eu faço isso para você? Imagina você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu já fiz isso, né? Participei das mulheres, os meus brindes, dei 10 brindes. Irmão, eu não dei esse tanto de brinde não, né? Nem brinde eu dei, mas às vezes eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu sou uma pessoa digna de ser abençoado pelo Senhor. Foi o que o fariseu falou: eu dou dízimo disso, eu faço isso. E o publicano estava do outro lado: meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. E ele nem olhava para o céu, ele só olhava para baixo, assim: meu Deus, eu estou acabado. Né? Então, nós precisamos nos livrar dessa religiosidade, e adorar mais e nos alegrar mais nessa graça que Deus tem nos dado, né? Que ela se renova a cada manhã, essa força que Deus nos dá para viver conforme a vontade dele. Amém? Glória. Vamos seguir. Temos 10 minutos aqui, gente, mas... Você vai se arrepender de ter deixado eu com o microfone na mão. Tira esse microfone, passa para a Natália esse microfone. Gente, então, Mateus 23, eu vi como um versículo que é um embate, que é o capítulo inteiro, Jesus repreendendo os escribas e fariseus e aquelas pessoas. Então, eu vejo uma boa oportunidade de a gente ver o erro deles, que eram o símbolo daquela religião. Né? Tipo assim, eles eram o suprassumo do judaísmo, os fariseus, os escribas e os saduceus. Né? E eles cometiam alguns erros que podem ser transportados, igual a gente falou, né? Não é normal, gente? Quem se enxergou nesse misericórdia eu quero e não o holocausto? Eu me enxerguei muito nisso. Né? E eu sei que tem mais coisa que a gente pode pegar. Então, eu selecionei alguns trechos da fala de Jesus para os fariseus, que é assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais os outros que estão entrando. Então ele fala de uma atitude religiosa que exclui as pessoas da graça de Deus. Que provavelmente, né, é isso que Alisson falou, começam a criar regras,
criar coisas difíceis para que as pessoas tenham dificuldade de se sentirem como pessoas de Deus. Se sentirem. Quantas pessoas que eu já vi falando, primeiro eu vou largar isso, eu vou parar de beber para depois ir atrás de Deus. Primeiro eu tenho que largar a minha vida assim, para depois ir atrás de Deus. Por quê? Porque o evangelho que está sendo ensinado é o evangelho que você tem que ser santo para chegar a Deus. E não é o evangelho que você tem que chegar a Deus para se tornar santo. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Nós, como representantes de Deus, que levamos o nome de Deus, nós temos que ser inclusivos. Vem para perto de Deus. Deus muda as coisas na sua vida. Não importa o que está acontecendo, vem para perto de Deus e depois, né, Ele vai te santificar, Ele vai trabalhar com você, e a porção, e Deus é que vai cobrar dele, se depois ele não atingir. Porque um dia Deus vai cobrar o fruto, igual de nós hoje, talvez esteja cobrando o fruto de muitos de nós hoje. Ele um dia vai cobrar fruto, mas aquele momento não é o momento de ser cobrado fruto daquelas pessoas. É o momento de ser inclusivos. Então tem gente que fecha a porta do céu. E outra gente, e as pessoas às vezes elas acham realmente que precisa. Esse dia eu vi uma pessoa falando, né, que é os crentes a galo. Vocês vão ter que me engolir. Deus vai ter que me engolir, porque eu vou fazer. Eu vou orar. Eu vou jejuar, eu vou falar a palavra, eu vou estar na igreja todo dia e Deus vai ter que me engolir. Quem lembra de Zagar? Gritando na câmera, vocês vão ter que me engolir. É isso, gente, muitas vezes a gente é assim. A gente acha que por nós vamos fazer alguma coisa, Deus tem que fazer alguma coisa. Não é. Então, a gente fecha, a gente não entra no céu e a nossa pregação impede que as pessoas entrem. Existem pessoas que Cuidado. falam assim, né? Que eu vou fazer a minha parte, Deus é obrigado a fazer a parte dele. Olha que loucura, né? Loucura. Ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações por isso. Sofrereis juízo muito mais severo. Ele está falando de uma religiosidade que se aproveita das pessoas. Eles eram o representante máximo, gente. Chegasse um fariseu na casa das pessoas, ele era bem recebido. As palavras que ele falava, as pessoas entendiam como palavra de Deus. É como se o pastor Geraldo aqui, pastor Aline, são pessoas que quando chega na casa da gente, quando vem falar com a gente respeita. A gente olha ali, não, é Deus que quer falar alguma coisa comigo. E essas pessoas vinham lá e se aproveitavam das viúvas, sugavam um pouquinho que elas tinham. E quantos líderes religiosos não estão aí sugando da pessoa? Faz o seu sacrifício que Deus vai te abençoar. Faz isso e aquilo. Então, na verdade, aquelas pessoas escutam a voz de Deus para a minha vida. Ela vai lá e faz. Então, isso é muito pesado para os líderes religiosos aqui agora. Né? Isso talvez não seja tanto para o povo, mas muito para os pastores, para os mestres e para os líderes de igrejas. Pastor Geraldo. Ontem mesmo nós ouvimos uma mensagem que, para mim mesmo, assim, ela me chamou muita atenção. O pastor Rafael pregou lá no Encontro de Mulheres, aí ele pregou sobre aquela passagem de Pedro e João saindo do templo, encontra aquele mendigo lá, que aquele mendigo estava pedindo dinheiro, né? Muitos religiosos passavam ali, muitas pessoas de oração passavam ali e davam dinheiro a eles, né? Diz que quando Pedro e João parou perto dele assim, ele esperou, pedindo dinheiro, esperando receber alguma coisa, né? Mas Pedro e João falaram: olha para mim, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Então, é isso que nós temos que fazer. É apresentar o Evangelho, o Jesus que salva, que liberta, que coloca de pé, né? Muitas vezes a pessoa está socorrendo, que é da igreja mesmo, socorrer os aflitos, os necessitados, né? Mas aquele homem estava ali, igual dizer, que estava ali muito tempo, e ele ia lá todos os dias. Aquilo era um negócio dele, para receber dinheiro, né? E ele precisava, então, quando diz que Pedro e João falou com ele, falou assim: olha para nós, que era para justamente dar de cura da mente e dos atelhos dos pés, né?
Então, eu vejo assim que hoje muitos líderes estão tão preocupados em dar o alimento material, dar isso, daquilo, mas Jesus Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Isso aí é uma coisa muito interessante, gente, um conceito que há pouco tempo eu não pensava a respeito. Mas quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus, né? E João Batista deu aquela fraquejada, você é o Cristo ou temos que esperar outro? E aí o que Jesus fala? Ó, os cegos enxergam, os coxos estão andando. Ele começa a falar um monte assim, o cego enxerga, o coxo está sendo curado para andar. Ou não sei o quê. E aos pobres é pregado o evangelho. Então ele está mostrando para a gente que a cura, às vezes, da pobreza é entender o evangelho. Porque o pobre, na verdade, muitas vezes é um problema de mentalidade. É a mentalidade dele que tem que mudar. Não é só dar dinheiro. Porque se você der dinheiro, o cara torra e volta a ser pobre. Então a solução da pobreza, e quantos países, a reforma de Calvino em Genebra, é Genebra, né? Era um dos países mais pobres da Europa. É um dos lugares mais pobres. Hoje, fruto daquela reforma, onde o evangelho foi pregado para todas as pessoas, foram criadas escolas públicas para poder as pessoas entenderem e saber ler, para poder ler a Bíblia. Olha a intenção. Hoje é um dos lugares mais ricos do planeta. Genebra, Suíça. Mas era um dos lugares mais pobres, gente. Era um lugar de receber refugiado, era um trem terrível lá. Aos pobres é pregado o evangelho. Olha vocês verem, o poder do evangelho em gerações e gerações e gerações produzindo riqueza, acabando com a pobreza. Então é um conceito muito amplo que o pastor Geraldo entrou aí. A gente teria que pensar muito, discutir muito a respeito. Mas sim, aos pobres é pregado o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho aos pobres. Para que não vai resolver talvez o problema daquele momento, mas vai curar a mentalidade e aquele ciclo de pobreza um dia vai acabar. Né? Que é totalmente diferente os países que receberam o protestantismo do que receberam, às vezes, o catolicismo igual a gente. Olha os Estados Unidos. Olha a Austrália. Olha... A América Latina foi toda sugada pelo catolicismo, às vezes. Brasil, o em volta aqui foi tudo Espanha. Né? Mas isso não dá nem para entrar nesse assunto pesado. Dá tempo? Dá, mais 2 minutos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, o que é esse negócio de prosélito? Né? Uma palavra difícil para falar um discípulo. Então, eles esforçavam para conquistar as pessoas, mas de vez de conquistar a pessoa para Deus, conquistava ele para aquela mesma religiosidade, e a pessoa se tornava muito pior do que ele mesmo. Um religioso muito pior. E isso também é uma palavra mais pesada para aqueles que ensinam a palavra. Os professores, irmã Silvia, irmã Ellen, irmã Linde, pastora, né? Honorável Linde, pastor Geraldo, e todos vocês, mães que ensinam seus filhos, nós que temos posição de ensino, ele está falando de pessoas que ensinam a palavra errado. Gente, é muito perigoso. Produzindo pessoas dignas de 2 vezes pior que vocês. Ou seja, será que também nós estamos fazendo isso? Né? Quantas pessoas estão cegas pela religiosidade, crentes que o pastor é de um jeito, parece que eles são 3 vezes pior em termos daquela religiosidade, né? de falta de misericórdia. Olha para o pecador, você vai para o inferno. Estou torcendo para vir logo Jesus e descer fogo nessa turma. Esse povo que me fez mal. Entendeu? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Né? Vocês veem, gente, Jesus bate nos fariseus, mas bate em nós também. Se a gente não ficar esperto. Para quem que nós estamos ensinando?
Ai de vós, guias cegos. Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, na verdade, ele joga várias situações onde os fariseus, eles davam mais importância às ofertas do que ao santuário. As ofertas do que ao altar. Então, se o cara chegasse lá e jurasse pelo altar de Deus, não vale. Tem que pôr uma oferta. É como se fosse assim. Né? O cara não tem, mas vai ter que pôr. São pessoas gananciosas que transformaram a adoração a Deus em um negócio. Então é isso que Jesus veio purificar no templo, gente. Pessoas que transformaram a casa de Deus em negócios. E nós já falamos, e nós temos muitos exemplos disso. Muitos exemplos disso. Né? Pessoas que a igreja vai passando de pai para filho. É igreja ou empresa isso aqui? Peraí, vai herdar, é empresa. E a gente vê muito isso, são pessoas às vezes não capacitadas. Deus tinha outra pessoa, mas não é meu filho, é ele que tem que ficar. A família sacerdotal. E se a pessoa for de Deus, eu não condeno se a pessoa for de Deus, que às vezes é a escolha de Deus. É o filho, realmente. Não, o pastor Quimin podia muito bem, não, peraí, tem que ser Daniel aqui, não tem jeito. Ele podia ter feito isso. Mas não era a vontade de Deus. E não saberemos, nunca saberemos. Mas no final, gente, é isso que a gente vê. A gente vê muito isso. E isso é muito comum. Isso está batendo na porta de maioria das igrejas de Montes Claros aqui. Entendeu? A gente tem que estar de olho nisso. Espera aí. Exato. A gente tem que tomar cuidado com isso. 10:02, gente. Vamos terminar só essa aqui rapidinho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolir o camelo. Então, são pessoas, mais uma vez, né, gente? Mostrando a religiosidade cerimonial. Aí eu não falto com dízimo. Eu guardo o meu sábado. Eu faço isso. As minhas roupas. E vai falando todos aqueles rituais, aquelas coisas. Mas Deus está falando, isso não quer dizer que isso não é importante. Jesus não tirou a importância dessas coisas. Mas ele falou de uma coisa mais importante. A justiça, a misericórdia, nós já falamos muito de misericórdia, e a fé. Justiça, gente. Você tem lutado por justiça? Ou você tem lutado na justiça que te interessa? Nós, crentes, temos lutado pelo que é bom para os crentes ou nós temos lutado pelo que é bom para todo mundo? O que é justo para todo mundo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu estou vendo os crentes que estão brigando pelos seus direitos. Nós estamos votando, nós estamos protestando pelos meus direitos. Mas o direito de todo mundo. Porque não é o meu direito só que é justo, não. O que é justo para todo mundo. O que é certo para todo mundo. Nós vimos falar isso, eu vou até adiantar. Jesus, quando ele foi quebrar o pau lá no templo, ele tinha acesso a tudo no templo, ele tinha direito de entrar em tudo. Ele era judeu, da tribo de Judá, da linhagem de Davi ainda. Ele nem precisava pagar imposto. Teve uma vez que o pessoal foi cobrar imposto de Jesus, e Jesus, ele era da tribo de Davi, e todo mundo, ele é descendente de Davi, todo descendente de Davi era isento de impostos. E ele foi lá e pagou. Ele não brigou pelo direito dele. Só que quando ele derrubou essas bancas, ele estava lutando pelo direito dos outros. E nós não falamos ainda dos direitos quais são, porque não vai ter tempo. Mas tinha gente que estava sendo prejudicada. E ele quebrou o pau para ajudar os outros, não foi ele. O zelo da casa do Senhor. E nós só estamos buscando os nossos direitos. Cadê o direito Quantas vezes você poderia ter ajudado uma pessoa a lutar pelos direitos dela, fazer justiça, gente? Ser de Deus é fazer justiça. É buscar justiça.
E a justiça não está atrelada à minha pessoa. E Jesus prova isso a partir do momento que ele não lutou pelo direito dele, ele lutou pelo direito dos outros. E aí já extrapolou demais, gente. 10h05. Nós vamos encerrar, e não acabamos nem essa aqui. Caso de irmão Alisson, tá? Então vocês conversam com ele depois. Glória a Deus. Gostaram, irmãos? Glória a Deus. Aprendemos hoje a palavra de Deus. Vamos orar, então. Pedir a Deus, assim, com o coração na mão. Leva isso daqui para você pensar durante a semana. Deus, pode, chuta as barracas do meus templos. Quebra, né, o meu negócio ilícito, né? Mostra para mim onde eu tenho errado, faz eu mudar. Bem, vamos orar rapidamente para a gente encerrar. Vou deixar a irmã Ellen orar, então. Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra de hoje. Eu quero te agradecer por, Senhor, usar a vida de Diego para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ela venha produzir frutos dentro de nós, que essa palavra ela venha nos confrontar e nos trazer para um nível de melhora, nos trazer para um nível a mais de conhecimento do Senhor e, ao mesmo tempo, gerar novas atitudes dentro de nós, gerar uma transformação na nossa vida, que nós venhamos entronizar isso dentro de nós e nos tornarmos realmente pessoas melhores, não sermos como os fariseus, Pai, mas sermos pessoas de acordo com a Tua vontade. Sermos que nem Jesus, sermos pessoas que praticam a justiça. Nos livre, Deus, de sermos essas pessoas que afastam os outros do Teu Evangelho. Nos livre de ser essas pessoas que não exercem misericórdia, que não estendem a mão para aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda, para aquelas pessoas que realmente precisam do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, frutifica a Tua palavra dentro de nós, que nós venhamos ser verdadeiros representantes do Evangelho de Cristo aqui nessa terra. Pessoas que vão atrás daquela ovelha perdida, daquelas pessoas que o Senhor quer resgatar, dos Teus filhos que estão perdidos, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser sedentos por justiça, praticar a Tua vontade, venhamos ser as pessoas que têm misericórdia, compaixão e amor pelas almas perdidas, por aqueles que não conhecem o Senhor. Em nome de Jesus, que não venhamos ser apenas praticantes de uma obra dentro da igreja, ou praticantes da obra do Senhor apenas no meio que nos é confortável, mas onde que o Senhor quer nos levar, onde que o Senhor estiver indo, que o Senhor nos leve também. Em nome de Jesus, nos incomode, Pai, para realmente vivermos essa verdade dentro de nós. Abençoe o resto do nosso dia, abençoe o nosso culto de hoje à noite, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Salva de palmas para Jesus, amém? Glórias a Deus. Pastora? A palavra está com a pastora Lindy, gente. Tchau. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui. Tem versículo, né? Enquanto ele chega para o versículo, eu quero lembrar os irmãos sobre a nossa feijoada, né? A gente está ali com a lista de ingredientes. Então, se você assinou na lista da feijoada para nos abençoar, estará acontecendo no dia 5 de junho, domingo, aqui na igreja. A gente também está vendendo os tickets, então nos abençoe. O projeto da feijoada era para a construção do banheiro. Como a gente não vai construir o banheiro até o presente momento, então a gente vai estar guardando esse valor para a futura construção do nosso templo. Então, abençoe, contribua e compre também, venda